Então quero convidar você a abrir sua Bíblia, aí no texto que está visualizado, né? Lucas capítulo 1. Como nós temos pregado em Lucas, né, irmãos? Então eu não quis sair aqui do livro de Lucas. Lucas capítulo 1, 26 a 38. Nós vamos ler todo esse texto por causa do contexto, mas eu estarei pregando só no versículo 38, tá? Então só por causa do contexto. Eu até pedi para gravar essa mensagem hoje, que eu queria que ficasse gravada para a igreja, mas tudo bem, não é? Ficar gravada no seu coração, né? Na sua vida, essa palavra de despertamento, tá bom? Capítulo 1, 26 a 38. Todos acharam, amém? No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 7º mês para aquela que dizia ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Feche os seus olhos e vamos orar. Oh Deus Santo, mais uma vez estamos falando contigo nesta manhã. Deus de graça, Deus de poder, Deus que se manifesta, Deus que se compadece, Deus que chama, Deus que escolhe, Deus que capacita. É contigo que nós estamos falando, Senhor. Aqui está a tua igreja desta manhã, Senhor. Teu servo está aqui para transmitir a tua palavra. Ó Espírito Santo de poder, manifesta a tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Traga uma palavra de ânimo, de fortalecimento para nossas vidas, para a tua igreja, Senhor. Porque nós precisamos, ó Deus, continuar até a tua volta. Então nós oramos e te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu tive a ideia de olhar o sinônimo da palavra submissão, de uma pessoa submissa no dicionário. E uma pessoa insubmissa significa má, indócil, rebelde, desobediente, teimosa, travessa, inobediente, inquieta, endiabrada, indisciplinada, birrenta,
mal mandada, mal ouvida, inconformada. E a minha pergunta é: você é uma pessoa submissa ou insubmissa? Você tem sido sensível à voz de Deus para se submeter a Ele? O que Deus tem lhe comunicado? Você tem parado para ouvir, refletir sobre as comunicações de Deus para a sua vida? E se Deus tem lhe comunicado, o que Deus tem lhe falado? Qual tem sido o ministério que Deus tem chamado você para servir? O que Deus tem posto no teu coração? O serviço da sua obra, da sua igreja. Uma das grandes preocupações minha na minha adolescência, e já passou faz tempo, né? 46 anos, é muito tempo. Mas uma das grandes preocupações minha no início da minha vida cristã era o que Deus tinha para me fazer na obra dele. Que ministério que Deus tinha para a minha vida? Como que Deus ia me usar? E foi diversas orações, foi muito tempo de busca, conferindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. E uma das grandes preocupações minha, e tem sido até hoje, é ser submisso. Eu quero dizer para você que não é uma área fácil da vida. Porque o pecado corrompeu a nossa vida. O pecado, ele trouxe consequências trágicas para a nossa vida. E se tem uma das coisas que nós lutamos todo dia para ser submisso. Submisso à palavra de Deus, obediente à palavra de Deus, submisso ao chamado de Deus. Todos nós temos chamado de Deus, as vocações são diferentes. Mas Deus nos chama para servi-lo. Deus nos chama para nos envolvermos com a sua obra. E aqui nós estamos diante, irmãos, de um texto, nesta manhã, que é sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Maria recebe aqui um chamado de Deus, um chamado específico de Deus para uma obra. E eu quero logo dizer para os irmãos que não só Maria, mas muitas mulheres daquela época esperavam ser a mãe do Messias, porque a profecia era que da mulher nasceria um que pisaria a cabeça da serpente. Então havia uma promessa, e todas as mulheres piedosas daquela época, todas as mulheres crentes que serviam a Deus, elas esperavam, elas tinham a esperança. E tinha muitas Marias naquela época, era um nome comum, também o nome de Maria. Mas é essa Maria, a mãe de Jesus, que recebe essa missão de ser a mãe do Messias. O anjo lhe comunica que Deus tinha uma missão para ela. E nós vamos ver aqui essa missão. O texto diz que o anjo Gabriel, 6 meses após Isabel ficar grávida, que é o mesmo anjo que vai ter com a prima de Maria, a Isabel é a mãe de João Batista, essa mulher era estéril, e o anjo vai visitá-la, e disse que ela ficaria grávida. E nós conhecemos a história, quem nasce é João Batista, que vai ser o precursor de Jesus. Aqui já havia 3 meses que Isabel estava grávida. Agora o anjo Gabriel visita Maria, e ele foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, a uma virgem, paternos no grego, que significa mulher virgem, que não teve relação sexual com homem algum. Ela se chamava Maria e ela estava deposada, ou seja, ela estava noiva de José. Mateus capítulo 1, versículo 18. E o anjo lhe entrega a seguinte mensagem: Maria deveria se alegrar por receber o favor divino para uma vocação extraordinária, ser a mãe de Jesus. Preste atenção que favor é graça. Ela nem merecia ser a mãe de Jesus, porque graça é favor não merecido, não é? Então o versículo 28, só para você acompanhar aí, diz: entrando o anjo
aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, que é aqui a palavra graça, tá? O Senhor é contigo, tá? Ela não sabia o que estava acontecendo e ficou temerosa e ficou perplexa com o anúncio, versículo 29. Era algo que ela não esperava ser escolhida, embora soubesse pelas profecias que uma mulher seria a mãe do Messias. Foi algo surpreendente. E o texto diz aí no versículo 29, que ela perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. O anúncio foi desafiador. Maria teria um filho que se chamaria Jesus. Jesus, segundo Mateus relata, é Salvador. Seria o nosso Salvador, Mateus 1:21. E a promessa aí é que ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E diz aí que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Os versículos 32 e 33 aí do texto de Lucas que nós lemos. Irmãos, o anjo também vai dizer que a criança nasceria de maneira miraculosa. A criança não seria concebida por um ato sexual entre ela e José, mas o anjo disse que seria gerado pelo Espírito Santo, que ele cobriria com a sua sombra. Está aí no versículo 34 e 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. A criança não será ou não seria concebida de José, mas de Deus. Por obra do Espírito Santo, o Verbo se encarnaria. O neném seria um santo e não dividiria da natureza humana pecadora. É isso que o texto está nos informando aqui. O milagre aconteceria como já havia acontecido também com Isabel, sua parenta, por obra de Deus, pois a promessa estava sendo feita pelo Deus dos impossíveis. É isso que o anjo vai concluir falando, versículo 36 e 37. Ele diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O 36 anterior diz: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês. É o 6º mês, não é o 3º, né, como eu falei anteriormente. Para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, gerado pelo poder de Deus, o caso de Maria, gerado por obra do Espírito Santo, que deveria ser o nosso Salvador. Mas, meus irmãos, o versículo 38, que iremos tirar a meditação, né, dessa manhã, Maria se submeteu diante dessa mensagem do anjo, e ela disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. E por isso eu quero propor um tema que não é dentro dos versículos anteriores, porque está falando aí do nascimento de Jesus, mas eu quero propor um tema voltado para a vida de Maria. Maria, um exemplo de submissão à vontade de Deus. Obrigado, irmão. Maria, um exemplo de submissão à vontade de Deus. E quais são estes exemplos? Irmãos, eu fiquei ontem maravilhado com o que a gente pode aprender dentro de um versículo da palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que nós estamos na igreja para servir ao nosso Senhor.
Nós estamos na igreja para atender a um chamado de Deus. Nós estamos na igreja para desenvolver os nossos dons, os nossos ministérios que Deus tem para nós. Eu não sei, a Bíblia não relata a vida de Maria anterior. Nós não sabemos o que Maria fazia. Como que Maria desenvolvia os seus ministérios. Mas uma coisa nós sabemos a partir daqui, que ela estava disposta para servir ao Senhor. Então esse é o primeiro exemplo de submissão à vontade de Deus, disposição para servir ao Senhor. Maria disse: aqui está a serva do Senhor. Mas meus irmãos, essa palavra Senhor, ela traz um desafio muito grande para nós. Porque tanto no Antigo Testamento como no Novo, a palavra Senhor, ela vai significar aquele que governa, aquele que é soberano. Depois eu falo mais um pouco sobre isso. Mas Maria já está lançando luz também sobre aquele que haveria de vir, aquele que ia nascer. Que Jesus no Novo Testamento, não é? Ele é colocado lá como Deus e também como Senhor, como Curios. Aquele que governa, aquele que é o nosso dono. E essa palavra, ela vai ter mais sentido no Novo Testamento. E percebam que Maria está dizendo: aqui está a serva do Senhor. Agora, irmãos, isso é importante a gente perceber, porque ela tinha uma identidade, Maria. Eu não sei qual é a sua identidade como cristão, mas Maria, ela é serva. Ela é serva do Senhor. Talvez Maria não tivesse aí o discernimento dos seus dons, dos seus ministérios, mas ela diz: eu sou serva, eu estou pronta para servir. E talvez seja essa, irmãos e irmãs, uma grande necessidade nossa hoje em dia, é estar disposto de entendermos que nós somos servos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso. Aqui trata-se de uma escrava que não tem vida própria. Era isso que Maria estava dizendo para o anjo: eu não tenho vida própria, eu sou serva, eu estou pronta para ser usada. Aquele que haveria de nascer seria seu Senhor, o seu dono, o seu governo, o seu mestre. E claro, o Messias. Se você for ver a palavra grega para Senhor, refere-se também àquele que haveria de ser o Messias. Então ela está dizendo: eu vou ser a mãe do meu Senhor. Ele é o meu dono. E eu me submeto a essa palavra revelada. E aí vem, dentro dessa disposição de servir ao Senhor, que ela tem uma identidade, mas ela faz uma entrega. Porque, irmãos, muitas vezes nós temos a visão, a compreensão que nós somos servos de Deus, mas falta nós se entregar para isso. Quantas desculpas nós damos para se envolver com a obra de Deus? Quantas desculpas nós damos para se envolver com ministérios na igreja? Maria, ela não só entendia, mas ela se entrega. Ela diz: aqui está a tua serva. Aqui está. Ela estava disponível. Não foi apenas por causa que a palavra lhe foi falada, revelada. Não só por esse motivo, mas por ela ser uma mulher cristã que conhece a Deus. E ela já estava pronta. Ela já estava preparada. Ela estava esperando a hora. E essa hora chega, ela diz: aqui estou. Ela toma uma decisão. Ela se dispõe, ela se coloca diante de Deus, oferecendo o seu próprio corpo como oferta de culto, como uma oferta de consagração ao Senhor. Ela se pôs de corpo e alma à disposição de Deus, que a amou, e que por meio dessa gravidez e desse parto prometido, estava se outorgando-lhe uma grande bênção, uma bênção inestimável. E que Maria até hoje é lembrada por nós, por ela se dispor, por ela dizer: estou aqui, estou à disposição. E eu quero que você volte ao texto,
Porque o versículo 38 diz: então disse Maria: aqui está a serva do Senhor. Estou à disposição. Usa-me. Faça-me, Senhor, o que tu queres. Mas o texto nos leva a tirarmos um outro exemplo, que é de dependência em obedecer à palavra revelada de Deus. Muitas vezes nós dizemos: nós somos servos de Deus, estamos à disposição. Mas muitas vezes nós não queremos se submeter à palavra de Deus. Maria diz que aqui está a tua serva, estou pronta para servir, mas que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Meus irmãos, aqui é um pedido de Maria. É uma oração. Ela está contrita diante de Deus com a palavra do anjo que ela recebe. Que se cumpra em mim a tua palavra. Que palavra? A palavra revelada pelo anjo Gabriel, e que certificava que tinha a ver com as promessas do AT, do Antigo Testamento. O que nós podemos aqui entender é que quando aquela profecia é entregada pelo anjo, que ela seria a mãe, que ela era a mulher escolhida, o que nos dá para entender é que deve ter passado um filme diante de Maria, das promessas, das leituras que ela tinha feita, das leituras que ela tinha ouvido, de que o Messias haveria de nascer. Era a promessa de Deus, mas essa promessa de Deus agora chega para ela. Ela é a escolhida, e ela resolve obedecer a palavra revelada de Deus. Que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Em outras palavras, ela disse: faça a tua vontade em minha vida, não importa as consequências que terei que passar. Meus irmãos, nós não podemos tirar esse versículo, essas palavras de Maria, de todo um contexto dessa história. Maria era virgem. Ela sabia que poderia ser acusada de adultério e ser morta por apedrejamento, como está determinado lá em Deuteronômio, capítulo 22, de 13 a 21. Maria sabia que ela ia correr o risco, mas ela se submeteu a Deus. Faça-se comigo segundo a tua palavra. Meus irmãos, isso leva qualquer um de nós, diante dessa palavra de Maria, a termos humildade diante daquilo que Deus nos comunica. De lembrar-se da atitude humilde de Maria e completamente rendida diante de Deus, como serva. Só que aqui nós temos que também lembrar, meus irmãos, que quando ela diz que ela era serva do Senhor, e que ela está disposta a cumprir a palavra de Deus, está muito ligada a essa questão de servo, de serva, com as profecias de Isaías 41, de 1 a 9, 49, de 1 a 9, Isaías 50, de 4 a 11, Isaías 52, de 13 a 55, aliás, de 13 em diante, e 53, 12. Ela está se colocando como serva do Senhor, e está dizendo que se cumpra conforme a tua palavra, conforme tudo o que está escrito, não só o anúncio do anjo, mas conforme a palavra escrita. Ela está desejosa de servir a Deus, disposta a fazer a sua vontade e ser usada para levar a bom termo os propósitos de Deus na sua vida. Nós sabemos que Maria, ela é esse exemplo, mas o filho que nasce de Maria é aquele que vem cumprir totalmente essa profecia, o servo sofredor, aquele que diz que veio para servir
Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E depois nós vamos ver Jesus se humilhando, lavando os pés dos discípulos, dando o exemplo de servo. Mas Maria também é essa serva, escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador. Ela é essa mulher que obedece, ela é essa mulher que é submissa, essa mulher que se entrega, correndo risco para servir ao nosso Deus. Partindo para a conclusão, meus irmãos, como nós já falamos aqui, Deus tinha um desafio para Maria: ser a mãe do nosso Salvador Jesus. A missão de Gabriel tinha sido concretizada plenamente depois que ele ouve a confirmação de Maria. Daí não nos surpreendermos em ler que o anjo a deixou. A sua missão está cumprida. Agora a missão está com Maria. Maria aceitou. Maria se submeteu. Agora o anjo sai de cena. Meus irmãos, Deus também tem desafios para a nossa caminhada cristã. Eu não sei qual é o desafio que Deus tem para a sua vida. Eu sei que Deus tem um grande desafio para a minha vida, ainda daqui para frente. Um desafio muito grande. E que eu tento fugir desse desafio quase que todo dia, porque pesa muito sobre os meus ombros. Mas eu não sei qual que é o desafio que Deus tem para a sua vida cristã. Nem sei quais são. Mas uma coisa é certa, nós precisamos orar e buscar a orientação da palavra de Deus. Maria ora enquanto recebe essa palavra. E ela quer cumprir de acordo com a palavra de Deus. Ela quer estar submissa a Deus, a sua palavra. Mas, meus irmãos, nós precisamos servir ao Senhor, nos colocando à disposição dEle. E estarmos prontos para fazermos a sua vontade. E aí, meus irmãos, isso nos leva a correr risco. Nos leva a correr risco. Mas mesmo assim, o lugar mais seguro é no centro da vontade de Deus. E Maria sabia que ela estava no centro da vontade de Deus. Você sabe que está no centro da vontade de Deus? Você precisa saber. Meus irmãos, Maria se tornou a mãe de nosso Salvador. Mas ela correu risco, fugindo de Herodes. Se você abrir sua Bíblia em Mateus 2, de 13 a 14, o texto vai dizer que Maria fugiu para o Egito e lá ficou até a morte de Herodes, porque ela corria risco de ser morta, do menino Jesus ser morto. Nós sabemos que isso não ia acontecer, mas Deus proveu os meios, e quem que teve que fugir, quem teve que correr o risco foi Maria e José. São os riscos da nossa missão. Deus nos chama, tem obstáculo, tem luta. Mateus capítulo 2, 19 a 23, eu vou ler. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: dispõe-te. Irmãos, só abrir um parênteses aqui, que eu sei que isso é obra do Espírito Santo, de Deus, para mostrar para mim isso agora aqui no texto. Maria foi chamada para ser mãe do Messias. Ela não estava casada com José ainda, mas depois que casa, depois que José exerce a sua função de cabeça, de marido, o anjo não vem mais falar com Maria, agora fala com José. Amém? Está no texto aí. Eles fugiram, estava cuidando, mas agora é com José que Deus fala. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, não mais a Maria, no Egito, e disse-lhe: ele agora é o cabeça, ele é o chefe da família. Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, José, tomou o menino e a sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes,
temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 19 a 23. Meus irmãos, nós estamos lendo esse texto aqui diante da mensagem pregada para concluir, porque não existe missão sem desafio, sem risco. Saiba que o que você for fazer na obra de Deus para o ano de 2019, ou quem sabe até começar hoje, você vai correr risco. Vai ter luta, mas vai ter orientação de Deus, amém? Vai ter palavra de Deus confirmando o seu chamado, o seu ministério, a sua vocação. Deus vai estar com você, como esteve com José e Maria. Agora cabe você descobrir a sua missão. Busque ouvir a voz de Deus. Ore. Senhor, fala comigo. Eu quero ser como Maria, uma serva disposta a servir. Uma serva submissa, que queria ser usada com orientação da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.